Fala, guardiões do CX, tudo bem? Como vocês sabem, eu rodo o Brasil de motorhome, olha só. Então hoje eu estou aqui na minha casa móvel, voltando de viagem diretamente aí, para sua telinha, para nós nos encontrarmos. Só que faz tempo que a gente não se encontra, então achei pertinente fazer um recapitular de tudo que a gente discutiu e viveu até agora. Principalmente num momento tão especial que nós estamos chegando na reta final dessa nossa jornada. Eu não sei vocês, eu tô com aquela sensação de poxa, já vai chegar no final. Parece que é sempre tão rápido, né? São reuniões muito rápidas, 1 horinha, com práticas, com discussões. E afinal, para que a gente faz isso, né? Então a primeira coisa é recapitular que lá no dia algumas pessoas participaram presencialmente e o grande objetivo era mostrar que a partir daquele momento nós discutiríamos com mais afinco o tema experiência do cliente. Que óbvio, quer dizer que uma reunião ao mês vai mudar o mundo, Cami? Obviamente não. Por isso que a gente chama de guardiões da experiência do cliente, porque o objetivo é que você ouça uma coisa, converse, divida isso com as pessoas da tua equipe, converse com os guardiões em outros momentos para ter outras ideias, para plantar essa sementinha e fazer com que ela gere frutos no longo prazo, né? Então a gente fala muito sobre cultura. A primeira coisa que a gente fez foi lançar o programa e falar um pouquinho sobre o que de fato é a experiência do cliente. E naquele dia que a gente falou o que de fato é a experiência do cliente, e isso tudo tá gravado, o que é mais legal pra gente poder ver, rever, lembrar, revisitar, compartilhar com outras pessoas, nós falávamos sobre a pirâmide da experiência. O foco primeiro é resolver o problema. Depois, como esse problema pode ser resolvido de forma mais fácil, né? Minimizar esforço. E por último, a gente consegue a conexão emocional. A gente não consegue a conexão emocional diretamente quando eu mando um brinde, quando eu escrevo uma carta, ou só sendo empático. Eu preciso me mostrar interessado para ser interessante, né? Ou resolver o problema, minimizar esforço e se conectar emocionalmente. Dentro disso, nós temos o conceito de sucesso, que é entregar minimamente o que eu prometi. Nós temos o conceito de usabilidade, quão fácil, quão difícil isso vai ser de ser entregue. Então essas reflexões a gente vem fazendo. No nosso segundo encontro, que para muitos foi o primeiro, porque muita gente não conseguiu participar lá do presencial, a gente recapitulou tudo isso e falou que não existe fazer a experiência do cliente muito bem feita se nós não somos bons atores da vida real, que era aquele conceito de refletir o Ikigai, que é a nossa razão de existir, e como a minha razão de existir, como eu empresto bem o meu CPF para esse CNPJ que é a MPD, como é que essas coisas se conectam adequadamente, né? Era o Ikigai juntamente com o Golden Circle de Simon Sinek, né? O círculo dourado de Simon Sinek, e nós fizemos um exercício que era para você fazer sozinho, fazer com a tua equipe, replicar. Então era como é que eu conecto essas coisas, já que existem estudos que comprovam, e a gente falou sobre isso, que pessoas felizes chegam a ser até 31% mais produtivas, 3 vezes mais criativas e chegam a vender até 37% mais. Então não é sobre felicidade no sentido de abraçar árvores, mas sim de o empréstimo ser tão genuíno, tão bom, que ele consegue performar melhor na identidade coletiva porque faz sentido para ele, né? E tudo começa por aí. No nosso terceiro encontro, nós falamos sobre personas. Como é que eu entender os perfis possíveis de clientes vai fazer com que eu consiga interpretar melhor uma MPD para o meu cliente. E o exercício que a gente fez foi da brand persona, ou seja, se a MPD virasse um ser humano agora, quem ele seria. A grande maioria atribuiu que a MPD seria uma pessoa ali de meia idade, muito bem sucedida, que ganha muito bem e que é muito culta, gosta muito de viagens, gosta de uma boa vida. E principalmente, por que a gente fez esse exercício? Para eu entender como eu consigo, se eu tivesse que interpretar alguém na hora de falar, é óbvio que eu sou a Camila Santos, eu tenho meu jeitão. João tem o jeitão dele, a Adriana tem o jeitão dele, a Ana tem o jeitão dela. Mas se enquanto ela interpreta a MPD, ela é um pouquinho daquela brand persona. Ela é esse senhor de meia idade, muito bem sucedido, muito culto, que gosta muito de viajar. Então é mais ou menos isso que eu interpreto frente ao meu cliente. Isso nos confere um pouco de personalidade da marca, entende?
Beleza, então contexto, depois esse empréstimo CPF e CNPJ, depois personas, gestologia, que era que na gestologia a gente falou aquele negócio da Disney, né? Como é que vou olhar para 1 em 1 milhão, do apontar com 2 dedos, ou de ajoelhar na altura dos olhos da criança e inovar coisas simples. Quarto encontro nós falamos sobre jornada, e ali o negócio complicou um pouquinho, porque a grande ideia era nós percebermos que tudo acontece como se fosse num filme. As cenas são gravadas de formas separadas, mas todas elas contribuem para o resultado final de você gostar ou não gostar do filme. Assim como o cliente, ele vai gostar ou não gostar desse filme, que é a jornada dele. Então a gente fez um exercício que não precisava preencher todos os campos, mas precisávamos discutir sobre esses campos. E foi uma discussão muito massa, porque nós chegamos a conclusões de que, nossa, quantas coisas tem para se pensar sobre um único ponto de contato, e que esse ponto de contato se conecta com o próximo ponto de contato, e isso pode envolver quais canais existem, quais processos existem, quais atores existem, qual é a gestão de risco, quais são os riscos que podem acontecer e a gestão de riscos disso, qual é a conexão emocional, que a gente falou sobre o roteiro verde de Alfred Hitchcock, se a pessoa tiver que sentir alguma coisa ali, o que ela sente e como eu posso intencionalmente fazer ela se sentir. Então, olha que importante isso, é sobre ser intencional no pensar a experiência. Aqui o cliente se sente desconfortável, ele sente que nós somos vendedores e que a gente vai tentar enganar ele. Eu preciso passar confiança. Quando eu sei disso, eu consigo interpretar melhor aquela ação, né? Então, olha que interessante. E aí nós fomos para o nosso quinto encontro, que é o último antes de chegar aqui nesse momento, nessa nossa terça-feira que vai rolar, que a gente falou sobre a importância do prototipar muito bem o processo. E a Gallup, ela fez um estudo muito interessante, que inclusive gerou o livro Quebre Todas as Regras, em que ela mostra que tem alguns pilares das empresas que são mais bem-sucedidas do mundo, tem alguns pilares muito próximos. Alguns deles, por exemplo, ter um melhor amigo na empresa e tal, mas um deles, que é o porquê que a gente desenha o processo de experiência do cliente, o processo, a pessoa do jurídico tem que interpretar o quê? A pessoa da finanças tem que interpretar o quê? A pessoa de marketing, a pessoa de tecnologia, a pessoa de atendimento, a obra, né? O que cada um tem que fazer, que é o playbook, o processo. Porque nesse estudo da Gallup ele mostra que um dos fatores é ter clareza de função. O que eu faço e como isso que eu faço contribui. Só que a pessoa não vai conseguir olhar para aquele mapa de jornada completo, para, nossa, aquele como antes do cliente ser meu cliente se conecta com a recorrência ou recomendação. É muito macro, é muito grande, precisa mastigar. Eu gosto daquela frase assim, o responsável pelo entendimento da mensagem é quem emite. Como eu emito essa mensagem para a pessoa que vai ter que interpretar aquele papel? É sobre como eu desenho o processo. E era a nossa missão desenhar o playbook. O que tem que ser feito, como tem que ser feito, como é que eu escrevo, tem algum acordo de nível de serviço? Tem algum padrão que precisa ser seguido? Esse processo leva 3 horas, não pode ultrapassar isso? Esse processo tem algum indicador atrelado? Esse processo, quanto mais a pessoa tiver clareza, mais eu consigo dar um treinamento sobre isso, mais ela vai ter clareza do que ela precisa fazer e que impactos isso pode ter com o cliente. Isso foi tudo que a gente viu até agora. Obviamente, de forma... Gente, minha missão era fazer isso em 10 minutos. Nós estamos em 8 minutos e 37. Obviamente, eu não ia conseguir passar com tanta riqueza de detalhes. Mas lembre que isso está salvo, tá? No nosso drive lá do Guardiões CX. Então, cada aula, cada conversa que nós tivemos, cada exercício, cada template está lá disponível. Então, revisite. Nosso próximo encontro, nós vamos falar sobre o conceito de MLP. Na tecnologia, na inovação, se discute muito sobre MVP, Minimal Viable Project, que é um projeto minimamente viável. Só que no IMD da Suíça, que é uma instituição de certificação de Master Business, eles já não discutem mais o MVP, porque o V é viável. Será que para pensar a experiência do cliente eu vou pensar no viável? Eles trocam o V pelo L de Lovable. E a gente vai descobrir um pouco sobre como priorizar, como encontrar a causa raiz dos problemas da experiência do cliente e como eu vou transformar isso em algo amável. E ainda até o final do ano nós vamos falar sobre rede de influência, sobre indicadores, sobre técnica de oratória e vamos para a nossa grande fechamento, que é o momento de certificar cada um de vocês. Espero que vocês estejam prontos e que esse resumão tenha servido para resgatar tudo
tudo isso que é. E lembre que uma vez guardião, guardião para sempre. Porque não tem como ouvir essas coisas e ficar igual. Ou é o que a gente espera. Então, nos vemos e espero que você esteja gostando dessa jornada.